E aí pessoal, hoje um Yaesu FT857 para manutenção. Um cliente nosso do sul, ele manda junto uma cartinha com rádio, que ele estava fazendo alguns testes numa antena elétrica multibanda e ele parou de transmitir, não tem mais potência na saída do rádio. Ele pede para deixar o rádio desbloqueado, mas as outras funções todas originais, como ele vê eu demonstrando nos vídeos, tá? Depois do acontecido, ele quer trabalhar até com menos potência quando for transmitir, para poupar o equipamento e com isso também aumentando a vida útil. Ele falou que quando estava embalando agora o rádio, o botão do encoder havia saído, mas era só a chavezinha aqui, o parafusinho Allen que estava pouco apertado, não era problema no componente em si, o encoder está perfeito, foi só colocar o knob no lugar, isso foi resolvido. Estamos testando o equipamento, estou aqui em 7 MHz, estou em FM. A gente pode ver que ele falou que ele tinha modulação, que nem eu estou com o medidor aqui medindo o nível de modulação, só que não há potência. Se a gente passar aqui para potência, não temos nenhum watt. Eu vou resetar o equipamento, vamos fazer um teste. Muitas das vezes eu já peguei equipamentos como esse que bastou um reset e o rádio voltou ao normal. Então tá aqui todas as funções originais, mas infelizmente o rádio realmente não tem potência, tá? Tô com ele em transmissão e não há indicação nenhuma de saída de RF no rádio. Colocar em FM, a mesma coisa. Rádio em TX, absolutamente nada na saída dele, que zero. Consumo, a minha fonte, você pode ver, muito baixo, indicando provavelmente que apenas os drivers estão operando. Tem grande chance de ser problema na saída. Mais uma vez, para a gente poder isolar os problemas, saber se são os drivers danificados ou se o problema está no estágio final, eu quero fazer um teste em VHF e UHF para verificar se há amplificação nessa banda aqui, que é esse transistor correspondente, tá? Caso tenhamos aí amplificação em VHF e UHF, a gente pode já descartar problema aqui nos drivers. Existem alguns procedimentos que a gente já pode realizar para isolar o problema. Então vamos fazer esse é o mais rápido, o mais fácil. Passar ele para VHF. Vou trocar aqui de antena e sensor e eu já mostro para vocês. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Rádio em VHF também não tem potência. Tá aqui no meu watímetro, eu tenho muito pouco, praticamente o ponteiro nem deflexiona. Quero então verificar com mais atenção. Eu quero verificar então a amplitude que os transistores drivers estão fornecendo para a saída do rádio. Vamos verificar se a amplificação aqui está normal. Rezar para não ser eles, porque dá muito mais trabalho do que trocar a saída. Eu quero mostrar para vocês também o que acontece com os transistores drivers. Esse efeito não acontece somente na parte de saída de RF. Essa fadiga ocorre desde os excitadores, dos drivers, até o estágio final. Aqui eu desconectei o cabo que leva sinal dos drivers até o PA. No lugar eu conectei esse cabo que vai levar o sinal até o meu monitor de serviço, onde eu quero mostrar com precisão a potência de saída desse estágio. 16 watts. Tá aqui pessoal, 16 watts é o que o estágio final aqui, perdão, que o estágio pré-amplificador está fornecendo para os transistores de saída de RF, tá? Ele está excitando o estágio final, os drivers
estão excitando o estágio final com 16 watts. Essa potência aqui é acima do que esses componentes, do que esses transistores foram projetados para trabalhar com segurança também. Agora, com o valor do menu de serviço próximo do que é o normal, que é em torno de 125, isso é um valor aproximado, tá? Que eu coloquei aqui. Veja a potência que a gente obtém na saída dos drivers. 6.6 watts. Menos da metade do que estávamos obtendo. Olha a diferença. Com isso, tá, as medições que eu fiz, que a gente pôde verificar, é o que? O estágio excitador está cumprindo o papel dele, tá? A parte excitadora, os drivers, eles estão enviando potência para o PA, só que, infelizmente, os transistores de saída de RF não estão bons, eles não estão conseguindo amplificar o sinal que chega até eles. Então eu vou remover esses transistores e vamos testá-los e efetuar a substituição. Removidos os dois transistores de saída de RF responsáveis por amplificar os sinais para as bandas de HF 6 metros, os dois 2SC2782. Para quem não conhece a configuração de terminais desses componentes, eu vou indicar agora. Os terminais de fora dele, tá? Os laterais são todos emissor, tá, ok? É um ponto comum, tanto faz pegar como medida este ponto, este ponto, este ponto ou este ponto, são todos emissor, é um ponto comum. O terminal inferior aqui do meio de baixo é base e o terminal central aqui de cima é o coletor. Eu removi para poder fazer algumas medições, onde encontrei um curto entre base e emissor. Vou tentar mostrar isso para vocês aqui. Tá ok? Colocando a ponta de prova no terminal central aqui e a outra ponta na lateral, no emissor. Vocês podem ver o ponteiro do multímetro deflexionando até zero. Tanto faz, eu posso mover a ponta para qualquer outro emissor, ou aqui a ponta vermelha na base e a ponta preta no emissor. Eu também tenho a mesma leitura. Isso ocorre nesse transistor, como também ocorre neste outro aqui, curto entre base e emissor. Os dois transistores danificados. Está aqui a resposta, porque o rádio não tem amplificação em HF. Agora eu quero verificar por que ele não tem amplificação também em V e UHF. Transistores substituídos. Fazer um teste de transmissão em HF. 1.8 MHz. Temos 105 watts, conforme solicita o manual de serviço. Perfeito. Fazer um teste em 3.5 MHz. 100 watts. 7 MHz. Também 100 watts. 10 MHz. 100 watts. 14 MHz. 100 watts. Agora perfeito. 18. Também temos 100 watts. 21 MHz. 100 watts. 24.5. Também 100 watts. 28 MHz. Também 100 watts. Estável. Tá ok? Quero fazer agora um teste em 6 metros, mostrar para vocês como é que ficou. 50 MHz,
Tá aí 100 watts também, cravado. Testar o rádio em VHF, colocando em transmissão, passou a ter potência. Tá aí 45 watts, também realinhado. Não foi necessária a substituição do transistor de saída para a banda de VHF ou HF. Não foi trocado absolutamente nada, apenas a substituição dos transistores de HF já resultaram na amplificação para a faixa de VHF e UHF. Creio eu que o curto, porque eles dividem praticamente o mesmo ramal, tá, de alimentação, o caminho do sinal é parecido. Talvez o curto entre base e emissor nos transistores para bandas de HF estivesse atenuando a tal ponto o sinal para VHF e UHF que ele não conseguia excitar de maneira correta o transistor final para essa banda. Tá aqui, fazer um teste agora em UHF, 430 MHz. Tem aqui 20 watts, também estável, perfeito, top. O rádio passou a funcionar perfeitamente bem. Aqui o serviço finalizado, os transistores novos no lugar. Como eu comentei, o transistor para VHF e UHF não necessitou a substituição, estava bom. Certamente pelo curto que tínhamos de base para emissor dos transistores para HF, ele estava derrubando a amplitude do sinal de entrada que vem por esse cabo, a ponto que não conseguia excitar de forma correta esse outro transistor. Na entrada de alimentação também coloquei um diodo de proteção contra inversão e o outro contra sobretensão, picos de energia. Rádio, não tenho o que falar, bem conservado, tanto de um lado como do outro. Agora completamente realinhado, aferido, dentro dos padrões. A gente pode fechar e fazer o último teste. Finalizada a manutenção, a revisão e o alinhamento desse FT857D, o rádio já fechado, pronto por último teste, transmitindo em 14 MHz. Temos aqui em torno de 105, 104 watts. Tá ok. Ficou perfeito. Rádio funcionando como deve. Mais uma vez, pessoal, o que eu quero comentar: evitem alterar a potência de transmissão dos seus rádios. O ganho versus o prejuízo, que seria o ganho em transmissão, versus o prejuízo financeiro que isso causa, não é nada vantajoso. O ganho em nível de transmissão que você vai ter é ínfimo entre você utilizar 100 watts ou utilizar 150, 180 que seja. Faça um teste diferente. Você com seu rádio com 100 watts de potência, durante o QSO com algum amigo, fala que você vai alterar um valor no seu rádio. Fala, vou fazer um teste. Sem dizer o que vai fazer. Reduza a potência para 80 watts. E volte a perguntar para aquela pessoa, para o seu amigo, como ele está lhe recebendo. Vocês verão que não haverá diferença alguma. E não vai haver diferença de 100 para 150 ou 160 watts. Vale novamente o que eu já disse várias vezes. Invista num sistema irradiante melhor. Tenha uma antena bem ajustada, com uma relação de ondas estacionárias baixa. Invista num cabeamento de melhor qualidade. Se mesmo assim você achar que não está satisfeito, aí sim, compre um linear, que você vai ter realmente um ganho de potência efetivo. E deixe o rádio completamente original. Esse seria um gasto que
que poderia ter sido evitado pelo proprietário. Se o rádio tivesse completamente original de fábrica, ele teria margem de segurança para conseguir trabalhar, para ele conseguir suportar a potência refletida que houve em determinado momento na hora de ajustar essa antena elétrica que a pessoa estava utilizando. Mas como estava no limite, o rádio trabalhando no limite, ele não conseguiu, não suportou e acabou danificando o estágio final, que ficou bem mais caro do que se tivesse mantido o rádio original. Tá ok? Um abraço para todo mundo. Mais um arrumado. Até mais.